Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Esse é um dos textos mais difíceis, porque esse é um texto que traz várias linhas de interpretação, especialmente o que a gente chama de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. E essa passagem, então, ela traz há muito tempo muitas interpretações diferentes. E a nossa forma de interpretação é que a tribulação, ou a grande tribulação, desde já, ela é histórica, ou seja, ela já está acontecendo há muito tempo. E nós vamos ver quando ela começa. A gente não deve dizer que ela aconteceu, a gente deve dizer que ela começou. E é bem diferente a gente dizer que ela já aconteceu. Não, ela já começou, é diferente. Ela começou e nós vamos então mostrar alguns fatos históricos e relatos históricos do acontecimento do início da grande tribulação. Mateus capítulo 24 e a partir do versículo 15. Então esse texto é para trazer conforto para nós, também entendermos que a palavra de Deus se cumpre. Ela é importantíssima para a nossa meditação, irmãos, e nós precisamos analisar os sintomas da grande tribulação. Nós precisamos analisar os sintomas da grande tribulação na nossa vida como igreja do Senhor. Então eu queria pedir a você que não deixasse de atentar para esse texto, porque ele é muito importante no nosso entendimento sobre a vinda do Senhor. Então nós queremos convidar você também que está nos acompanhando, aí vindo hoje à noite, nos visitar. Estamos à disposição também para você poder tirar suas dúvidas após. Desde já convidamos você a estar conosco também nas terças-feiras, quando nós estudamos a Bíblia. E no nosso estudo catecismo nós também vamos ver algumas coisas sobre a vida de Jesus. Então, a princípio, vamos fazer a leitura do capítulo 24, a partir do versículo 15, a grande tribulação. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tem predido. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós mais uma vez rogamos a Ti que nos ajude a compreender a Tua palavra e que ela seja, ó Deus, por lição espiritual para nós. Nos ajude, Senhor, a que saiamos daqui edificados, Senhor, e possamos, ó Deus, analisar os sinais dos tempos, como o próprio Jesus mesmo disse. Então, que nós sejamos prudentes, sábios, para que possamos viver de maneira agradável a Ti e almejando as coisas da pátria que há de vir, do tabernáculo não feito por mãos humanas, de morada não edificada por homens, mas edificada pelo Senhor. Opere em nossas vidas, Senhor Deus, a nossa crença no Senhor e na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós encerramos a última pregação nesse
capítulo, quando falamos até o versículo 14, quando nós dissemos que ainda não é o fim, o princípio das dores ainda não é o fim. E Jesus ele começa a dizer que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse então derribada. Os discípulos estavam encantados com aquela estrutura do templo, com a maravilha que se fazia naquele lugar, e os discípulos então pensavam e levaram Jesus até ali e começaram a falar para Jesus: Senhor, ó Senhor, veja que construção bonita, veja que construção belíssima, veja que coisa bem aparelhada, olha aqueles blocos de rocha pura, que alguns até dizem que chegavam a pesar cada bloco daquele 300 a 400 quilos. Então eles ficaram encantados, estavam encantados com aquelas construções, e o Senhor disse: olha, veja tudo isso, vocês estão vendo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós contamos um pouco do histórico do general que se tornou imperador, chamado Titus Flávios. Ele tomou o poder e foi então com o propósito de destruir o templo de Jerusalém, mas isso só a partir do ano 70 depois de Cristo. Nós vamos mostrar alguns sintomas de que a grande tribulação já começou. Primeiro, irmãos, nós temos dito que esse evento é um evento que aconteceu naquela geração. Você vai observar que no versículo 34 do capítulo 24, ele mesmo diz aí: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele faz um parêntese entre o texto da grande tribulação e esse texto falando sobre a exaltação, a vigilância, e ele vai falar sobre a vinda dele. Mas aquele é um parêntese. Ele fala: olha, após a tribulação daqueles dias, então, e aí ele conta os detalhes da vinda do Filho do Homem. Mas antes disso, o que ele quer nos transmitir? Irmãos, ele começa falando de uma semelhança com o que aconteceu na profecia de Daniel. Ele começa dizendo no versículo 15, da seguinte maneira: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Veja que ele vai chamar Daniel. E quando ele chama Daniel, ele vai chamar outro evento que foi muito parecido com aquele. Por que então que ele chama de abominável da desolação? Porque era uma situação tão horrível, tão suja para o judeu, que ele chama de abominável da desolação. Veja que, se você abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, queria convidar você a voltar lá, e no capítulo 12, você vai ver Daniel, que é um livro do Antigo Testamento, com linguagem apocalíptica. Daniel, ele escreve pensando até o final da história. Deus revela até o final da história a Daniel. Mas nós vamos ver que há uma semelhança de alguns eventos que aconteceram no ano 170 a.C. e no ano 70 depois de Cristo. Então guarde bem essas duas datas, o ano 170 e o ano 70. São duas datas muito importantes para o judeu. Por quê? Então nós vamos ver o início da profecia de Daniel. Daniel fala aí, no capítulo 9, no versículo 27, Daniel 9, 27, ele diz assim: ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. De quem Daniel está falando? Daniel está falando de um anticristo, que surgiu no ano 170 a.C., que tinha o propósito de acabar com o judeu. O propósito desse homem era acabar com o judeu.
um imperador grego chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele surgiu com a obsessão de acabar com o judeu e com a sua religião. Antíoco Epifânio surgiu com a proposta de derrubar o altar do templo, derrubar o templo, e surgiu com a proposta de fazer sacrifício de porcos dentro do templo de Jerusalém. Veja que para o judeu isso é uma cena muito horrível. Por isso ele fala abominável da desolação. Por que isso? Porque ele está falando do ponto máximo da destruição. O ponto máximo é a profanação. É o fato de uma pessoa que não era levita, que não tinha ofício de sacrificar, ele então fazer um sacrifício no altar do templo de Jerusalém, sacrificando porcos, o que era abominável para o judeu. Então Antíoco Epifânio, ele surge fazendo isso. Ele surge fazendo um sacrifício de porcos no altar do templo de Jerusalém. E é por isso então que Daniel chama de o abominável da desolação. Então o abominável da desolação aconteceu duas vezes. Aliás, aconteceu duas vezes. No ano 170, aproximadamente, quando Antíoco Epifânio fez isso, ele entrou destruindo a cidade, ele queria matar os judeus, ele queria destruir o templo, e ele sacrificou no altar porcos aos seus deuses. Ele desafiou, ele zombou do judeu. Por isso chama de abominável da desolação. Veja que nós estamos falando de Daniel. Daniel então traz a informação de que alguém iria tomar o poder, e aconteceu isso. O Império Grego foi dividido em dois impérios, o Império do Norte e o Império do Sul. Quem estuda história deve se lembrar disso, o reino de Seleucidas e dos Ptolomeus. Então nós vemos na história esses reinos sendo divididos, né? Depois da morte de Alexandre o Grande, então o Império Grego foi dividido dessa maneira. E Antíoco Epifânio, então, ele ficou com a parte sul do Império, e ele causou esse alvoroço todo em Jerusalém. E o texto vai nos mostrar, quando o Daniel está falando, ele vai nos mostrar, se você observar aí, capítulo 12, há uma semelhança muito interessante com o capítulo 24 de Mateus e o versículo 21. Nós estamos então, irmãos, fazendo a harmonização dos textos. Veja, se você observar o que Daniel fala, é muito semelhante ao que Jesus fala em Mateus 24, versículo 21. Observe aí, Daniel capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja o que Daniel está dizendo. Agora observe o que Jesus diz lá. Ele diz aí, versículo 21 do capítulo 24: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja a semelhança das profecias. É muito parecido o que disse Daniel e o que disse Jesus. E os eventos, irmãos, são muito parecidos. No ano 170, então, Antíoco Epifânio invade Jerusalém e sacrifica porcos. E no ano 70, o imperador Titus Flávios, ele invade Jerusalém com o objetivo de matar os judeus, com o objetivo de sacrificar, de levantar um altar ao deus Júpiter no templo de Jerusalém. E é interessante, nós contamos há 2 semanas, quando pregamos nesse texto, temos uma pausa para falar sobre o texto áureo da Reforma Protestante, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17.
E nós encerramos dizendo que Tito Flávio, ele disse assim: olha, eu vou derrubar todo esse templo, mas eu vou deixar só uma parede para que ele se lembre que eu fiz isso. E hoje é a parede chamada Muro das Lamentações. Não tem mais templo em Jerusalém. Próximo ao local do templo, uma mesquita de muçulmanos. E não tem mais templo em Jerusalém. E o que é muito interessante nesses fatos é que a história ela vai se repetindo. Ela é cíclica. Nós percebemos uma profecia muito parecida. E quando Daniel ele fala das 70 semanas, ele vai se referir a um tempo à frente. E também vai se referir ao que Jesus falou. Interessante é que os eventos da destruição de Jerusalém no ano 70 acontecem justamente nesse múltiplo de 10 do ano 70. E Daniel fala sobre as 70 semanas. Então nós percebemos a similaridade que há entre os dois textos. É muito parecido. É algo muito intrigante também, como Jesus ele usa as palavras de Daniel para falar de um tempo de angústia, para falar de um tempo de profanação, para falar de um tempo de muita dor, não somente física, mas dor na alma do judeu, por causa da profanação do templo. E nós vemos então esses fatos se repetindo na história. Pastor, mas o que é que a grande tribulação tem a ver com os nossos dias? Como é que isso pode se cumprir? Nós vamos explicar em alguns instantes. O fato, irmãos, é que nós devemos entender que num outro texto paralelo de explicação, nós vamos perceber que de fato Jesus está se referindo àquele momento. Veja lá Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21, 20, é um texto paralelo. Lucas 21, 20. Veja que ele está em paralelo justamente, quando você tem a sua Bíblia aí, com a referência, ele é um texto que faz também referência a Mateus 24, 15 a 28. E o versículo 20, veja, o versículo 20 é principal, mas nós leremos até o versículo 24, para você ter noção da história. Diz assim: quando porém vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Presta atenção. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Agora preste atenção: cairão fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Veja a semelhança, veja que o princípio da interpretação bíblica é o mais simples possível. Escritura explica a Escritura. A gente não pode pegar um texto e isolar de outro texto. A gente tem que entender que a Escritura ela se explica. E isso é muito importante. Então nós percebemos aqui, queridos irmãos, que Jesus está falando que Jerusalém seria submetida a um juízo. Agora por quê? Por que Daniel fala do final definitivo do sacrifício? Por que Jesus ele fala que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra? Nós precisamos entender a grande tribulação como algo pactual. A queda do templo de Jerusalém reflete definitivamente que Deus não aceita mais sacrifício de animais. Ali então cessaram de vez os sacrifícios.
Ali então fica evidente que o sacrifício que Deus queria e a finalidade para a qual o templo existia foi suprida, foi cumprido. Não há mais a necessidade do templo de Jerusalém, não há mais necessidade de se fazerem sacrifícios, porque o sacrifício planejado por Deus aconteceu. Cristo foi para a cruz do Calvário e ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, diz a palavra de Deus. Não há mais necessidade de sangue de bodes, de sangue de novilhos, de sangue de cordeiros, não, porque Cristo ofereceu o sacrifício uma vez por todas. Então acabou a funcionalidade do templo de Jerusalém. E o que é mais interessante é que foi Deus quem mandou isso acontecer. Porque Deus, ele provou que aquilo que Jesus falou, que aquele templo seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra, é cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, e nós vamos ver então os outros sinais da grande tribulação. Então nós vamos seguindo aí capítulo 24. Você vai observar comigo aí, ele vai dizer justamente isso. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja que esse momento é um momento que realmente se cumpriu. Flávio José, nós explicamos quem é ele, um historiador judeu que se tornou cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania. Por quê? Porque ele queria escapar da condenação que os romanos iam trazer para Jerusalém. E o que acontece? Flávio José, então, ele relata em seu livro A Guerra dos Judeus. Ele retrata um momento em que um soldado entra na casa de uma mulher e encontra aquela mãe devorando o seu bebê. E isso é cíclico na história, porque aconteceu quando havia fome em Samaria, nos dias do profeta Elias. E o soldado entra naquela casa e de repente ele encontra uma mãe devorando já a metade do seu próprio filho, nos dias da desolação de Jerusalém. Nesses dias. E pessoas eram decapitadas nas ruas, pessoas eram crucificadas. Há quem diga que mais de 1 milhão de judeus foram mortos e que muitos foram vendidos à escravidão, foram levados para navios para serem remadores. E nós percebemos então, irmãos, um tempo de angústia muito grande naqueles dias. E aí Jesus diz assim: orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja que as palavras de Jesus são semelhantes às palavras de Daniel. Da mesma maneira que aconteceu nos dias de Daniel, também aconteceria no ano 70 depois de Cristo. E uma coisa que é muito interessante é que o adventismo do sétimo dia faz uma interpretação muito equivocada desse texto, até porque a perspectiva adventista é que Jesus volte no sábado, por uma má interpretação desse texto. Quando eles acreditam que quando Jesus diz assim: orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, essa interpretação é completamente errada, porque eles estão dizendo, eles estão afirmando que Jesus vai voltar no dia de sábado. E na verdade o que Jesus está falando aqui, primeiro, é naqueles dias, nos dias em que, se você observar comigo, se você abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 14, versículo 6, Zacarias 14, 6, fica pouco antes de Mateus, antes de Malaquias, Zacarias 14, 6, Zacarias
14, 6. Ele diz aí no versículo 6: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Aqui, segundo vários estudiosos, eles vão dizer que Jesus está também fazendo uso da profecia de Zacarias para falar sobre o dia do Senhor, sobre o dia de juízo. E aqui Jesus ele mostra que se essa fuga acontece no dia de sábado, onde é um dia frio, onde é um dia com pouca visibilidade, com muitos nevoeiros, ia ficar realmente muito mais complicado. Assim como se fosse no sábado, se o exército romano fosse atacar Jerusalém no sábado, a lei dizia que o judeu não podia caminhar mais do que 800 metros. Como é que uma pessoa foge num dia religioso, onde ele não podia caminhar mais do que 800 metros? E Jesus diz assim: orem para que essa fuga não se dê, para que vocês não tenham que fugir num dia de sábado, para que vocês não tenham que fugir num tempo frio, num tempo de difícil sobrevivência. Orem por isso, roguem a Deus por isso. E aí ele vai dizer: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus está dizendo assim: olha, se isso acontecer no sábado, se os romanos resolverem atacar vocês no sábado, no inverno, vai ser mais complicado para vocês sobreviverem. É por isso que Jesus, nos versículos anteriores, ele dá muitos conselhos: olha, não voltem para dentro de casa, não vão buscar coisas que vocês esqueceram, fujam. E a história conta que na região montanhosa, próxima a Jerusalém, naquela época escapou uma boa quantidade de judeus, principalmente cristãos, que atentaram para as palavras de Jesus. Uma cidade na montanha, na região montanhosa, próxima a Jerusalém, chamada Pela. Em Pela, muitos judeus cristãos conseguiram ser salvos, porque justamente quando eles viram estourar a guerra contra eles, eles correram para essa cidade chamada Pela, que ficava na região montanhosa. Eles se lembraram das palavras de Jesus e eles entenderam que tinham que fugir das montanhas. E é o que Jesus disse, né? É o que ele diz aqui: se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Esqueça, fuja, caia fora de Jerusalém. Jerusalém vai se tornar uma fogueira a céu aberto. Agora veja que coisa mais linda, versículo 22. Nós percebemos, irmãos, o cuidado de Deus com o seu povo. Olha o que Jesus diz aí: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja o cuidado de Deus. Queridos irmãos, se nós não conseguimos acreditar na doutrina da eleição, nós não podemos nos regozijar com esse texto, porque Deus, ele abreviará a grande tribulação por causa dos seus escolhidos. Deus, para cumprir o seu propósito, para salvar o seu povo, ele já provou que ele move céu e terra, ele realiza a sua obra e ninguém pode evitar que isso aconteça. Então, de maneira muito amorosa e cuidadosa, o Senhor abrevia os dias da grande tribulação do seu povo. E aí ele vai dizer: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. A finalidade dos prodígios e dos sinais é para enganar, se possível,
próprios eleitos. Eu queria fazer uma pausa com você nesse texto e ir lá contigo para Deuteronômio capítulo 28, versículo 49 a 57. Deuteronômio capítulo 28, versículos 49 a 57. Deuteronômio 28, de 49 a 57. Observe aí, Deuteronômio 28, de 49 a 57. Ele diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e os fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Agora observe: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Os mais mimosos dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto da angústia e do apoio do aperto, que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com o seu filho, e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Irmãos, que texto doloroso de se ler. Não há relato tão claro desse texto de Deuteronômio capítulo 28, 49 a 57, como o relato do ano 70 depois de Cristo. Em suma, ele diz que os inimigos sitiarão, o inimigo com o rosto feroz, como águia, e você vai entender isso. E que as escondidas, as mães, por mais dóceis que sejam, vão devorar o que sair da placenta. Veja que tempo de angústia. E no ano 70 isso aconteceu. José relata isso com muita angústia. Mães que devoravam seus filhos. Mães que noutrora eram amorosas, por causa de tamanha aflição e fome, devorariam seus filhos. Por isso, aqueles dias começavam a ser abreviados.
Senhor teve misericórdia do seu povo. E Jesus, ele alertou: olha, fujam, vocês verem isso tudo acontecer, comecem a pagar. Se vocês deixarem de casa, vão para os montes. Então, versículo 23, ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veio que vos tenho de predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui está, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Agora veja um dos versículos que nós menos compreendemos, que é um dos mais citados. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por que esse é um dos textos mais mal interpretados que existem? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos na velocidade do relâmpago, que o relâmpago surge no céu. Né? Quando você pode contemplar assim, relâmpagos belíssimos, assustadores, com estalos próximos, assim, é realmente algo muito intrigante, amedrontador. Também a surpresa que o raio vem também. Nós já tivemos a experiência de contemplar raios um pouco mais perto, e realmente é algo muito amedrontador, é assustador demais. Mas também é repentino, você não consegue ver. E é interessante que a alusão que se faz nesse texto é quanto à questão da velocidade do raio. Que Jesus ele vai surgir do céu como um raio, não é assim. A ideia é da visibilidade do evento e não da velocidade dele. Por quê, queridos irmãos? Porque a vinda de Cristo ela será definitiva e visível e não secreta, como muitos dizem, como muitos acreditam. Todo olho verá. O apóstolo Paulo ele vai complementando essa ideia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele mostra que nós, os vivos, não precederemos os mortos, pelo contrário, eles vão ressuscitar. Depois, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor dos ares. Filipenses capítulo 3 mostra, Filipenses capítulo 2 mostra que Cristo ele virá. Filipenses capítulo 3 mostra que nós estamos aguardando o Salvador que virá. Então Cristo será visto por todos. E a ideia aqui é que naqueles dias do ano 70, que alguns acreditavam que Jesus ia voltar, alguns cristos iam surgir de maneira muito secreta. Por exemplo, quando você vê essa expressão no versículo 26, quando se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou seja, Cristo não surgiria de maneira isolada. Ele não viria de maneira isolada. Assim como, veja aí ainda no versículo 26, ou ei-lo no interior da casa. Não acrediteis, ou seja, não vá à procura de Cristo em alguns lugares. Se você ouvir sobre Cristo, não vá à procura dele em lugares, em locais geográficos, instrumentais. Não vá. Porque a vinda de Cristo vai ser visível a todo olho. Então vai ser um evento grandioso que todo olho verá. Não vai ser aquela coisa escondida, baseada em deixados para trás, em um arrebatamento, que acontece uma coisa meio secreta, e tem um piloto que está pilotando o avião, e aí o piloto é arrebatado, e o avião cai. Essas músicas mentirosas. Carros vão se desgovernar e perder a direção. Isso é mentira. Isso não é bíblico.
Todo olho verá a vinda gloriosa de Cristo. É isso que a Escritura nos diz. Eu achei interessante quando eu cheguei aqui conversando com alguns irmãos, explicando até alguns irmãos chegaram para mim, pastor, mas eu acreditava tanto que era desse jeito. Eu acreditava que ia ser assim, igual um vídeo tão impactante, tão bonito que tem uma igreja dos Estados Unidos, um pastor falando lá, e de repente, pá, dá um estalo e some meio metade das pessoas, e algumas caem lá chorando. Não vai ser assim, irmãos. A vida de Cristo vai ser visível. Todo olho verá. E aí, lembre-se daquilo que a gente leu lá em Deuteronômio no capítulo 28. Há só uma outra interpretação do versículo 27, é que alguns vão dizer da primeira vida de Cristo e da segunda. E na primeira vida de Cristo, a forma visível que Cristo apareceu na sua primeira vinda foi na cruz. Cristo não era um Messias isolado. Ele não era um Messias secreto, em secreto. Ele não estava em alguns lugares se escondendo. Mas ele foi visto na cruz. Irmãos, e nesses anos, como nós citamos também há 2 semanas, surgiram vários, como Simão Barcoba, Teudas, Judas, que Gamaliel vai citar em Atos capítulo 5, e tantos outros que se diziam Cristo, que se diziam Messias. A ira romana se estourou justamente por causa desses falsos messias. Surgiram vários. E aí então foi quando os romanos ficaram já sem paciência e começaram a massacrar os judeus. Lembrem-se de Deuteronômio capítulo 28. Veja o versículo 28 agora desse mesmo capítulo. Ele diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A palavra original para abutre aí não é exatamente abutre, mas o termo grego aparece a palavra áquilas, ou seja, as águias. Você está lembrado aí de Deuteronômio capítulo 28, de 49 a 57, você vai perceber que um povo chegaria para atacar com o rosto feroz parecendo águias. Olha só que profecia fantástica que Moisés está falando em Deuteronômio. Eu confesso que eu já li várias vezes Deuteronômio e eu não me lembrava desse texto. Mas como esse texto fez sentido, o cumprimento completo dele acontece no ano 70 depois de Cristo. E nós percebemos por quê? Porque a ideia aqui é: onde estiver alguém sendo atacado, está sendo atacado pelos romanos. Onde tiver alguém morto, os romanos estiveram ali, ou eles estão ali matando. Então, quando vocês virem a matança, diz o Senhor, fujam daí, corram, vão embora, não peguem nada, saiam daí, protejam-se. E é interessante, irmãos, parece que o fato de nós sermos cristãos em alguns momentos nós temos que enfrentar tudo. Mas como? O Senhor falou: fujam, salvem suas próprias vidas. Olha o conceito de Cristo: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não sejam valentes, vão embora, saiam disso aí. E nós percebemos então, irmãos, o quanto o Senhor se preocupou com os seus.
no aspecto da sua própria fé e no aspecto da sua segurança física. E é interessante que o versículo 29, que nós não vamos começar a pregar hoje, mas ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Queridos irmãos, a grande tribulação já começou. Na história, muitos cristãos foram mortos, foram crucificados, foram queimados vivos, foram lançados em tanques de óleo fervente. Eu me lembro, Augusto Gonçalves, um historiador cristão, ele contemporâneo, ele diz uma coisa interessante sobre vários cristãos que morreram. Ele trata da morte de uma cristã chamada Blandina. Eu acho que eu já falei aqui que Blandina, ela foi colocada dentro de um saco para que bois raivosos, não adestrados, dessem marradas nela, espancassem ela várias vezes, e ela não morreu. Em seguida ela foi colocada numa chapa, um forno, uma coisa onde se preparava algumas coisas, e passou a ser um local de tortura, parecido aquelas pedras de casa de farinha. Você coloca a farinha e vai mexendo, né? Quente. Ela foi lançada de costas num lugar como aquele, e o seu couro ficou preso àquela estrutura, e ela não negou a Cristo. Muitos cristãos são decapitados hoje. Muitos cristãos morrem por causa da fé. Eles não negam a Jesus. Eles não são covardes. Eles não negam a Cristo. A grande tribulação, ela tem acontecido na Nigéria, na Somália, na Coreia do Norte. Em Cuba, na década de 60, muitos cristãos foram mortos, fuzilados, paredão de fuzilamento. Aí talvez a gente olhe para tanto sofrimento que a Bíblia fala e diga assim: não, a grande tribulação não começou porque eu não estou sofrendo. Mas uma outra característica da grande tribulação é o esfriamento espiritual. É a falta de compromisso com Deus. É a falta de entusiasmo em servi-lo. Enquanto alguém em uma parte do mundo está sofrendo por causa do Evangelho, em outra parte do mundo alguns estão se acovardando com ele, vivendo da maneira que querem viver. Estão vivendo sem nenhuma forma de entusiasmo. Estão apegados a materialismo e às coisas dessa vida. Estão preocupados com status e posição social. Enquanto alguns em alguns lugares estão vivendo o Evangelho, nós estamos vivendo de fantasia, nós estamos vivendo farsas. E eu queria chegar no abominável da desolação atual. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus nos diz isso. Nós vemos em Daniel a profecia falando em relação ao abominável da desolação no templo de Jerusalém. Nós vemos Jesus falando sobre o abominável da desolação no templo de Jerusalém. E nós vemos, queridos irmãos, a Escritura, o apóstolo Paulo dizendo em 2 Timóteo, e vários outros textos falando que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, seriam orgulhosos, seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus. E nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito, e nós estamos sujeitando o templo do Espírito a abominações diante de Deus. A falta de oração, a falta de entusiasmo para servi-lo. O abominável da desolação está presente nos nossos dias, no templo que sou eu e é você. Nós estamos profanando o templo de Deus nas nossas próprias vidas. Nós estamos profanando o ser igreja. Tanto faz se eu vou para a igreja ou não no domingo. Tanto faz se eu cultuo a Deus ou não. Isso é relativo. Isso é o abominável da desolação dos dias atuais, quando nós
E não com o tempo e espaço físico, mas com ser igreja e com ser um povo santo. Porque naquela época foram sacrificados porcos aos deuses gregos, foram sacrificados animais aos deuses romanos. E hoje em nossas vidas nós temos sacrificado também as nossas vaidades. O abominável da desolação está acontecendo em sua vida, meu irmão. O abominável da desolação está acontecendo em sua vida, minha irmã. Nós estamos misturados com tantos conceitos errados. Os corpos que deveriam ser para glorificar a Deus, como o apóstolo Paulo disse, glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos, nós estamos usando para prazeres adversos. O abominável da desolação está acontecendo na igreja atual, onde ela perdeu a fé em Deus, onde ela perdeu a obediência à Escritura, onde ela perdeu a perspectiva do céu. Ela é humana, ela é terrena, ela é carnal, em vez de ser uma instituição divina, ela se tornou nada mais, nada menos do que aquilo que Tiago diz, lá em Tiago capítulo 3, versículo 17, quando ele diz que a sabedoria que não é do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. São alusões que são ditas aí, feitas aos três inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. Então Tiago ele diz isso na sua carta, capítulo 3, versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Irmãos, é assim que nós vivemos. Nós vivemos de uma maneira tão sábia para o pecado. Nós vivemos de uma maneira tão sábia para levarmos vantagem, para nos esquivarmos de nossa responsabilidade. O abominável da desolação está na sua vida, está na minha vida. Corpos que eram para ser santos e dedicados a Deus estão entregues ao pecado, à frieza espiritual e ao desânimo. Portanto, irmãos, nós precisamos atentar para algumas lições que nós temos da palavra de Deus. Nós estamos na grande tribulação, irmãos. E o fogo que purifica os eleitos de Deus vai chegar para cada um de nós. Se for necessário sofrimento e dor para sermos santificados e purificados, isso acontecerá. Porque nós não fazemos isso de bom grado, com prazer e voluntariedade. Nós queremos viver soltos, livres e leves, sem compromisso com Deus. E que mostra o fogo que purifica os eleitos de Deus. Nessa passagem, para encerrar, nós vemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, essa passagem demonstra a soberania de Deus na história. Nós vemos um Deus que conhece a história, que avisou isso, tudo que aconteceria há muito tempo antes, e todos os eventos bíblicos e atuais estão na profecia da Escritura. E nós, quando ficamos sabendo de vários eventos, ficamos desesperados, nos esquecemos de um Deus que é soberano, que é Senhor. E não somente isso, esse Deus não é só soberano e Senhor da história, mas Ele também é o Deus que se importa com o seu povo. Olhe para nós como eleitos, como povo de Deus, como povo comprado pelo sangue de Cristo. Das vezes que nós o abandonamos, o traímos, o trocamos por tantas outras coisas, mas Deus continua se importando com o seu povo escolhido. E em nossas tribulações diárias, mas também na tribulação que a igreja passa, Deus continua se importando. A Escritura nos diz, no versículo 22, a parte B:
seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha o tamanho do amor de Deus com os seus escolhidos. Observe o versículo 24, quando ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele nos chama com um propósito. Ele nos chama para comunhão com Ele. Ele nos chama para vivermos para Ele, para agradarmos a Ele, para servirmos a Ele. Amém. Mas o que Deus faz além disso, irmãos, é garantir que, apesar da nossa falibilidade, da nossa falta de compromisso e inconstância, Ele está disposto a abreviar os piores dias da humanidade para salvar os seus eleitos. Louvado seja Deus. Se não é a graça de Deus em operar em nós e nos fazer perseverar, ninguém seria salvo, diz o texto. Mas por causa dos escolhidos, a grande tribulação será abreviada. Queridos irmãos, se o prazo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo fosse maior e Deus não sustentasse os eleitos, e aí que ver a história, o desânimo da igreja, nós vemos quase aproximadamente 1.200 anos de igreja apagada na idolatria, apagada no engano do catolicismo romano. Mas Deus sustenta o seu povo, Deus sustentou a sua igreja. Por mais que a história não nos mostre uma fase de corrupção, nos mostre uma fase de muitos assassinatos que a igreja cometeu. Eu não sei como, mas Deus estava preservando o seu povo. Se não cremos na doutrina da eleição, nós não conseguimos ser consolados com esse texto. Porque Deus, Ele abrevia esses dias por causa dos escolhidos. Uma outra lição muito importante que nós temos no texto: precisamos permanecer firmes, confiando em Deus nos momentos mais turbulentos da nossa vida. Porque Ele é aquele que garante a segurança do seu povo. Somente Deus pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso. Somente Deus pode realizar isso nas nossas vidas. E por fim, irmãos, devemos guardar os nossos corpos como templo de Deus. Nós vivemos dias de profanação. Nós vivemos dias onde nós consideramos qualquer coisa, tá bom? E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, negligenciar tão grande salvação, como diz a palavra de Deus. Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar disso. Nós não podemos submeter nossas vidas à profanação, nós não podemos submeter nossas vidas a vivermos de qualquer forma. Nós somos a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nossos corações. Nós somos o seu templo, nós somos a sua casa, Ele mora em nós. E portanto, irmãos, nós não podemos permitir que os flagelos do pecado, as setas do diabo, as influências desse mundo nos afastem do ideal de Deus para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós venhamos a entender que não há templos físicos que serão profanados. A igreja do Senhor está sendo profanada. Os nossos corpos, como templo do Espírito Santo, estão sendo profanados. E nós temos que ter cuidado com isso. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, aviva a tua obra em nós.
Levante aqui um povo que te ama, Senhor. Levante um povo grato aqui, Senhor. Um povo que reconhece a grandiosidade cósmica do sacrifício de Cristo, a eternidade da eficácia daquele sacrifício, porque os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, duravam por um ano, e agora o de Cristo foi feito uma vez por todas. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos dar o melhor das nossas vidas, Senhor. Em tempos de frieza, em tempos de falta de amor, em tempos onde a vaidade toma as nossas vidas, a vaidade está exposta na televisão e tudo mais. Nós queremos te amar. Nós não queremos compactuar com a correnteza desse mundo. Nos dê força, Senhor, para matarmos contra ela. E ó Deus, fortaleça cada um de nós aqui. Opere em nossas vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém.